capítulo 11. Versículo 23, amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor. Eu quero só trazer rapidamente 3 princípios. Nós temos também ceia hoje à noite, amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Primeira coisa que eu quero dizer para você: você precisa ensinar o que você recebeu de Deus. Quais têm sido os lugares que você tem bebido? Quais têm sido as fontes que você tem recebido? Muitas vezes nós temos sido bombardeados por tantas informações à nossa volta, mas nós precisamos voltar a receber de Deus, amém? Nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Qualquer que comer ou beber esse pão e comer este pão e beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muito entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto aos demais, ordená-los-ei quando for. Esse texto é muito emblemático, muito interessante quando fala da ceia do Senhor, mas ele vai trazer 3 princípios que eu acho muito interessantes aqui, que eu quero trazer à sua memória hoje. A primeira coisa que a Bíblia ela deixa clara é que a ceia é para todo aquele que crê. Quem crê em Jesus aqui nessa noite? A ceia não é para aquele que é santo. A ceia não é para aquele que é perfeito. Nós temos vivido um tempo muito difícil no meio da igreja, que é um tempo de julgamento, aonde nós muitas vezes olhamos para a vida do nosso irmão para julgar a vida do nosso irmão, apenas para apontar o dedo. Esses dias eu tive uma experiência interessante aqui na igreja, de uma irmã, e uma outra irmã falou para mim, não é normal, isso acontece, né? De algumas situações de internet da irmã: pastor, o senhor precisa ver isso. Aí eu falei: filha, você está falando isso para mim ver por preocupação, ou você está falando isso só para falar da irmã? Aí ela falou assim: não, pastor. Eu falei: você já procurou a irmã? Já conversou com ela? Ela ainda não. Aí eu falei: eu vou procurar a irmã. E quando eu fui procurar a irmã disse algo interessante para mim naquele dia. Ela disse para mim assim: pastor, eu não falei nada com ela. Nada. E a gente começou a conversar de outras coisas. Ela começou a me dar algumas ideias da igreja. Eu gosto de ouvir sempre, irmão, né? Ela falou assim: eu acho que a igreja deveria ter células de mulheres, só de mulheres. E eu já estava com isso no meu coração. Falei: gostei disso aí. A gente já está no nosso coração de ter célula de mulheres, célula de homens, células mistas. Que a gente hoje só tem mistas, né? Acontece de algumas ser só de mulher, mas porque vai acontecendo. Não é uma intenção nossa fazer isso. Mas ela foi me dando algumas ideias e ela falou algo interessante. Ela falou assim: pastor, eu tenho uma amiga que ela me ajuda muito na minha vida cristã. E ela falou assim: essa minha amiga já andou
ninguém com esse carro não. Esse carro acho que é do... Tem alguém com Gol, placa, Gol preto, é isso? Que está aqui na frente da igreja, está aqui? Eu acho que não... Aí eu falei, ela falou assim, olha pastor, essa minha amiga, ela já correu, ela está correndo 10 quilômetros. Ela me deu um exemplo de corrida. E ela falou assim, olha, mas tem uma outra amiga minha, ela falou assim, tem uma outra amiga que está correndo 3, mas eu estou correndo 5. Eu ainda não estou onde aquela minha amiga está, mas eu estou correndo uma corrida. E naquele dia o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração sobre a corrida que nós estamos de Deus. Nós não estamos ainda no lugar que deveríamos estar, amém? Mas nós pertencemos a Jesus. Nós cremos em Jesus. E a Bíblia vai dizer que o caminho do justo é como a aurora do dia, vai raiando. Eu tenho certeza que existem coisas que você já venceu na sua vida e existem coisas que você ainda não venceu. Mas a mesa do Senhor não é para aquele que é perfeito. A mesa do Senhor é para aquele que crê. É para aquele que crê. E quantas vezes eu já cheguei na igreja adolescente, né? Vindo de fazer algo que eu não deveria ter feito. E naquele dia, na ceia do Senhor, eu me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Falar, Deus, me perdoa, porque o pior de você não participar da mesa é que quando você não participa da mesa, você não tem parte com Ele. Porque Ele diz, todo aquele que participa da minha mesa tem parte comigo. Então todos aqueles que são de Jesus têm parte com Ele e participam da mesa de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui três coisas bem interessantes. Primeira coisa, ele vai dizer que esse momento de ceia é um momento para nós examinarmos a nossa vida. Não é um momento de condenarmos a nossa vida, mas examinarmos a nossa vida. Ele vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Ele vai dizer assim, você precisa examinar o seu coração, examinar a sua vida, examinar o que está dentro de você, examinar quais são as suas intenções. É interessante que quando nós examinamos a nós mesmos, nós não nos examinamos pela roupa que vestimos, nem se temos brinco ou não, mas nós examinamos o nosso coração, porque nós conhecemos quem nós somos. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, examine-se a si mesmo, para que você não venha encostar na mesa do Senhor de uma forma indevida. Sabe qual é a forma indevida? É com o coração hipócrita, com o coração mentiroso. E nós precisamos examinar a nossa vida para saber se nós estamos discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? É saber o que Jesus fez pela sua vida. Morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Se você consegue entender o sacrifício dele, se você consegue entender aquilo que ele fez por você, então a Bíblia está dizendo que eu preciso me examinar a mim mesmo, e eu preciso discernir esse momento que é tão importante para a nossa vida, porque é nesse momento que nós estamos anunciando a volta de Jesus. Mas tem uma outra coisa que esse texto me chama muita atenção, que é quando o apóstolo Paulo diz assim, espere uns pelos outros. Eu acho isso tão forte, sabe por quê? Porque no mundo que nós vivemos hoje, de tanto individualismo, de tanta farinha pouca, meu pirão primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer assim, espere pelo seu irmão. Espere pelo seu irmão, porque ele não está correndo no mesmo ritmo que você, sabe? Já viu como a gente está correndo? Lá em casa todo mundo está no regime. Quando todo mundo na casa está no regime é fácil, né? Mas quando um está no regime e o outro chega com torta, é difícil, irmão. Chega com bolinho, chega com isso, é muito difícil. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim para mim e para você, espere pelo seu irmão. Eu quero ir para o céu com você, irmão. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim, eu quero estar com você no céu.
quero esperar por você, amém? Espere por Ele. Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo que cada um vai dar conta de si mesmo. É claro, cada um vai dar conta da sua vida a Deus. Entretanto, a Bíblia está nos ensinando aqui no final. Por quê? Porque uns comiam na frente e não esperavam os irmãos. E nós precisamos voltar para esse ambiente de comunhão, irmão, de esperarmos uns pelos outros. Porque a igreja, ela não é, irmão, um lugar para ter um culto legal. Igreja é uma família espiritual. Igreja é uma família espiritual. Eu vou repetir para você: igreja é uma família espiritual. Igreja não é, irmão, um lugar confortável que tem ar-condicionado. Ela é uma família espiritual. Então todas as vezes que você chegar aqui no culto no domingo e você não vê o seu irmão, você tem o dever de ligar para ele. Você tem o dever de ligar para ele e falar assim: eu esperei você e você não apareceu. Eu estava esperando você e você não veio. Amém? Nós precisamos voltar a esperar uns pelos outros, a amar uns pelos outros, porque é isso que a mesa do Senhor é. Essa mesa, ela nos remete à volta de Jesus, mas ela também nos remete à mesa da comunhão, a mesa da aliança, aonde a dor do meu irmão também é a minha dor, aonde, sabe, eu vou pegar o meu irmão e vou andar com ele não só uma milha, eu vou andar com ele 2. Eu vou segurar ele pela mão, eu não vou deixar ele sozinho. E nós temos caminhado desse jeito, irmão. Às vezes deixado o irmão sozinho. Deixado, e às vezes a gente usa umas frases duras, dizendo assim: ah, ele está assim, é porque ele quer. Não, às vezes ele não quer, mas ele não tem ninguém para segurar na mão dele. Ele está sem ninguém para levantar ele novamente. Eu estou aqui para dizer para você, com o coração bastante quebrantado nessa noite: você não está sozinho. Você tem a Deus, mas você tem o seu irmão. E é isso que nós precisamos viver na nossa vida. Voltarmos a viver aquilo que Jesus veio estabelecer. Uma igreja que se reúne aqui aos domingos, mas que reúne durante a semana de casa em casa. Que vai se preocupar com o seu irmão, que vai abraçar o seu irmão, que vai acolher o seu irmão, que vai entender as necessidades do seu irmão, as dificuldades que ele tem, e vai ajudá-lo, pegar na mão dele e levantá-lo novamente, ainda que ele esteja caído, ainda que ele esteja lá dilacerado. O nosso papel é levantá-lo novamente na autoridade do nome de Jesus, e que nós sejamos esse instrumento de Deus. Porque essa mesa está faltando gente hoje. E eu conheço pessoas que não estão aqui, que deveriam estar, para participar da mesa do Senhor. Amém? Por isso eu quero te convidar a você ficar em pé, em nome de Jesus. Eu há 20 anos aqui nessa igreja, irmão, nós temos uma mesma palavra sempre: que a mesa não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar para aquele que crê em Jesus. Amém? Tem irmãos que chegam para mim e falam assim: pastor, eu não me senti apto para cear. Eu falei: eu também não. Como assim, pastor? Eu nunca vou ser apto para cear. Mas eu creio que através dele eu posso fazer isso. Porque não é por merecimento, mas é porque ele fez por nós na cruz, pelo que ele nos alcançou. Amém? A ceia, olhe para mim, não é uma seleção de pecadores e salvos. A ceia é uma mesa de comunhão, onde você espera o seu irmão. Mas nós selecionamos: não, esse irmão não pode, esse pode. Onde você
você viu isso na Bíblia? Onde tem isso? Em qual texto? Por favor, me mostrem. Mas a ceia é um momento de celebração do Senhor, irmão. A igreja inventou tantas coisas. Inventaram um tempo atrás que criança não pode cear. Como? Eu há 20 anos me pergunto como? Se tem uma pessoa que vai para o céu, irmão, é a criança. E ela vai cear com Jesus na mesa do Senhor. E quem sou eu para dizer para ela que você não vai participar? Não, você vai participar. E na verdade eu preciso aprender com elas. Porque se eu não tiver o coração como de uma criança, quem sabe eu estou mexendo na sua religiosidade hoje, amém? Se eu não tiver um coração, se eu não tiver o coração como uma criança, de maneira nenhuma eu vou entrar no reino de Deus. Então o padrão de Jesus não é a santidade dos adultos. O padrão de Jesus é a pureza das crianças. É totalmente diferente. O padrão dele não é a santidade dos adultos, é a pureza das crianças. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você levante suas mãos aí onde você está, em nome de Jesus. Você feche seus olhos. Graças eu te dou. Glória ao Senhor agora. Diga ao Senhor que você crê nele. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor, entregou ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos.
está no meio de uma casa, de uma família, de imperfeitos, mas é família. E quem sabe Deus trouxe você aqui nessa noite e você precisa entregar o seu coração para Ele. Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor e você quer voltar hoje, amém? Deus não está aqui pronto para te julgar, Deus está aqui pronto para te acolher, para dizer para você, entrai no gozo, para dizer, colocar uma sandália nova nos seus pés, uma roupa nova em você, um anel no seu dedo, e dizer, esse meu filho estava longe e voltou. Se Deus está chamando você nessa noite, irmão, eu quero que você dê um passo de fé e venha aqui na frente, amém? Você está no meio de uma família espiritual, não tenha medo. Nós vamos cantar o refrão dessa música novamente. E se você quiser entregar o seu coração a Jesus, se você quiser voltar hoje para os caminhos do Senhor, aleluia. Esse é o momento que Deus está te chamando. É o momento de amor e de graça do Senhor, amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Digno é o Senhor. Se Deus está te chamando hoje, sobre o trono está. quem sabe é tempo de você voltar. É tempo de você dizer sim ao Senhor da sua vida. É tempo de você abrir o seu coração. Se Deus está chamando você hoje, irmão, dá um passo de fé. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Deus está te chamando, mas ressuscitou. dá um passo de fé e venha, em nome de Jesus. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Igreja é isso, irmão. Digno é o Senhor. Igreja pode ter CNPJ, mas ela nunca pode ser uma empresa. Nós somos uma família de Deus, amém? E esses irmãos estão aqui. Eles estão dizendo, eu também quero participar. É imperfeito como a gente. Amém? Levanta as mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pela vida dos teus filhos. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um deles. Toma ele nas tuas mãos agora, Pai. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, Pai. E eu oro agora para que o Senhor acenda o nome deles no livro da vida, Pai. E que a partir de hoje o Senhor faça tudo novo. Espírito de Deus, que haja um novo nascimento, em nome de Jesus, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Ainda em pé onde você está, Deus abençoe vocês. Amém? Nós vamos servir a ceia. Pode sentar, quer dizer. Todo mundo que crê em Jesus pode participar desse momento, amém? Você que tem uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor, amém? Olha, Deus está insistindo isso no meu coração, irmão. E eu quero te aconselhar isso hoje, amém? Olhe para mim. Procure saber da vida do seu irmão. Procure saber como ele está, amém? Os irmãos já estão servindo a ceia, você vai pegando, tá bom? Em nome de Jesus. Procure saber da vida do seu irmão. Sabe? Procure saber das dificuldades dele, das lutas dele.
Sabe, às vezes quando eu olho aqui, procura saber porque a Andressa casou essa semana, irmão, ali, com o Franciel, glória a Deus. Se alegra com ele. Mas também vê a luta de Aurora, dia após dia. Nós temos uma criança que a gente ora por ela sempre, que o nome dela é Aurora. Alguns médicos falam tantas coisas, sabe, irmão? Ela tem... Os médicos dizem que ela tem uma doença degenerativa. Igreja é isso, irmão. É estarmos uns com os outros. Amém? É nós orarmos por Aurora, querendo que Deus vai estar confundindo todos ao redor dele. E vai fazer um grande milagre, amém? Então que em nome de Jesus, a gente venha ter esse coração de se preocupar, amém?